foram perfeitos. Irmão, senta, mas deixa o coração de pé, pelo amor de Deus. Fica conectado. Eu sei que você está, mas permaneça, porque Deus está se movendo. Ele habita em meio ao louvor do seu povo. E foi só a música que acabou, mas o louvor continua. A gente vai continuar louvando a Ele aqui, amém? Aleluia! Rapaz, que alegria estar com vocês. Eu me sinto muito empolgado, e não é uma empolgação vazia de Deus, mas é uma empolgação cheia de Deus, sabe? Não é aquela empolgação feia, que a pessoa se move sem saber por que está se movendo, mas é uma empolgação carregada de Deus, porque você acredita que eu não conhecia o Mato Grosso do Sul ainda? Eu não conhecia. Diga comigo, graças a Deus. Diga, diga. Rapaz, graças a Deus, muito obrigado. Eu me sinto assim, bem-vindo, né? E que coisa boa que foi em um lugar onde eu amo surfar, que é na onda do Espírito. Quem é o Espírito? É o poder operacional de Deus, o poder criativo de Deus. O Espírito Criador é a pessoa do Espírito Santo, E que bom que foi nesse lugar, nesse ambiente, onde eu amo falar sobre isso. Vocês conseguem jogar a imagem? A primeira? Aleluia. Vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar, mas Deus tem muito mais para fazer. Então eu vou tentar ser bem breve, para que Ele possa fazer o que Ele quer. Amém? Parece ser algo extremamente técnico e natural. Criatividade, né? Criatividade, mas não, é extremamente divino. É um tema que não dá para você desconectar do céu, porque o céu é criativo, Deus é criativo. Mas antes eu quero perguntar a você, o que é que você vê aqui? Me ajuda, vamos lá, vamos participar. O que é que você vê? Fechadura, o que mais? Balão, o que mais? Uma lâmpada, o que mais? Uma fechadura. Um C deitado, realmente um C deitado. O que mais? Um farol, um mortal. Portal, um portal. É justamente isso que a gente está fazendo essa noite, né? Eu amo essa entrada, esse portal, essas possibilidades que o Criador, que criou o mundo, continua criando para a gente conhecer mais de quem Ele é. Eu não sei se você sabe, mas o único propósito da nossa vida é conhecer a Deus e continuar conhecendo. Só isso, não é de você aparecer, não é de holofote, não é de cantar, tocar, criar artes bonitas, não! É só de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. A ideia genial de Deus é simplesmente essa, é que você o conheça. Mas o que é que tem acontecido nesses últimos dias? As pessoas só querem ser usadas pelo Criador e não conhecê-lo. O povo só quer ser usado por Deus. Qual é a lógica que tem em ser usado por quem você não conhece? Não existe lógica. Quer ser usado por Deus sem conhecer nada sobre Deus. A ideia de Deus não é usar você. Deus não usa pessoas. Deus abençoa pessoas para abençoar outras pessoas. É isso que Deus faz. Porque a ideia dele é simplesmente que você o conheça. E é isso que a gente vai fazer, mas de forma rápida. E por isso que eu coloquei uma fechadura. Porque a gente vai só dar uma espiadinha, que o mundo da criatividade é vasto. A gente passaria uma semana falando sobre isso. Então a gente vai só espiar. Pode passar. Segunda imagem. Criatividade. Eu sou aquele louco em encontrar palavras dentro de palavras. Vamos lá. Vamos se divertir um pouquinho aqui. Quais palavras você encontra aqui? Criar, atividade, idade. Isso. Você vê que
numa única palavra você encontra N possibilidades. Eu amo criar assim. Dá a liberdade de, em uma só imagem, você encontrar vários significados. Crie, vamos lá, passa. Crie, o que é crie? Fé, crer, acreditar, considerar. Obrigado por você estar considerando o que eu estou falando. Imaginar e visualizar. Isso é crie, é crer. Vamos ver o que é atividade. É a capacidade, é a ação, é o desenvolvimento ou a vivacidade. Então, criatividade é o quê? Na essência, é a capacidade, é o desenvolvimento de imaginar. Quem aqui está vivo? Quem aqui está reinando em vida e não em morte? Então, se você está vivo, você consegue acessar a sua imaginação e ver coisas que ainda não são como se... Isso é o que, irmão? Diga, fé. Fé e criatividade andam juntas. Deixa eu te dizer, criatividade é só um pretexto para você experimentar de quem Deus é. Amém? Pode passar. Não, passa não, passa não. O que é que você vê no T? Um parafuso. Eu coloquei um parafuso porque o pessoal julga que quem é criativo é aquele povo que falta parafuso. Não é que falta parafuso, irmão. É que sobra. A gente tem parafuso para a gente, mas para os outros também. O que é parafuso? É arroxo. É conserto. É o lugar no lugar. E vamos ver. Pode passar. A Bíblia diz em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga, criou. Uau! Primeiro atributo de Deus. Deus poderia ter se apresentado para o seu povo como todo-poderoso. Poderia ou não? Por quê? Ele é. Como majestoso, maravilhoso. Ele é isso. Mas ele decidiu se apresentar como criador. O primeiro atributo de Deus é criativo. Deus é um Deus criativo e criou Deus. Esse verbo no hebraico, bará ou bara, que é só usado para Deus, significa criar a partir do nada. Só Deus consegue criar alguma coisa a partir do nada. Não é usado para a gente, amém? Mas a gente vai ver lá em Gênesis 2, Deus criando o homem, é o mesmo verbo bará. Só que dessa vez, Deus traz a existência a partir da existência. Deus traz o que não existe através de um elemento pré-existente. Deus criou o homem de onde? Do pó da terra. Então houve um elemento pré-existente para trazer à existência aquilo que não existia, o homem. E Deus também tinha uma ideia de como Ele queria. A nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Deus, desde a antiguidade, desde o começo de tudo, Ele trabalha com imagens. Diga, Deus trabalha com imagens. Você está me ouvindo bem? Eu gostaria que aumentasse só mais um pouquinho, porque eu estou um pouquinho rouco, para eu não forçar tanto. Eu não estou me ouvindo tão bem aqui. Deus trabalha com imagens. Deus trabalha dando imagens. Prova, vamos lá. Abraão. E aí? Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Não. Assim vai ser tua descendência. Olha para a areia. Consegue contar? Não. Imagem, imagem. Felipe, quanto tempo eu preciso meditar na palavra? O tempo todo. Quanto tempo? Quando eu sou criativo? O tempo todo. Por quê? Medita na minha lei, no manual da criatividade. Medita nela de dia, areia, e de estrela. Deus trabalha com imagens. E essa noite Deus está distribuindo imagens. Pode passar. Para mim, criatividade na essência é a habilidade de resolver problemas. Esse é o conceito que eu dou para criatividade. Diga, habilidade. Criatividade não é dom. Não.
Talento? Não. É habilidade. Todo mundo nasce com isso. Quem nasceu de Deus? Se ele é criativo, você também é criativo. No DNA tem criatividade. Amém? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito, o poder operacional de Deus, o Espírito criativo de Deus pairava sobre a face das águas. Aguardando, pairar é aguardar, é esperar. O quê? A palavra. Era Deus falando e o Espírito criando. O poder operacional de Deus. Deus dizia, haja luz. E o Espírito criativo fazia luz. Haja separação entre águas e águas. E o Espírito fazia. Aquele montinho ali a gente vai chamar de terra. E aí era Deus falando, o Espírito operacional de Deus criando aquilo que era falado. Agora me responde, onde é que esse Espírito criativo está morando hoje? Diga, em mim. Então quer dizer que o poder operacional de Deus, que segurou as paredes do Mar Vermelho para o povo de Deus passar, está morando dentro do meu interior. O que é que eu entendo, irmão? Eu entendo que eu só não tenho mais porque eu não falo mais. Fale mais e tenha mais, irmão. Fale mais. Quanto mais você falar, mais você vai experimentar. Cria coisas falando. Você não tem noção do que acontece no reino espiritual quando você fala a palavra de Deus. O poder operacional pega o que você falou, o que você jogou para fora e cria aquilo. E traz a realidade, aquilo que não era real nesse plano, mas sempre foi naquele plano. Qual é o elemento pré-existente que trouxe a existência ao mundo? Quem poderia me dizer? A fala. Era Deus falando, elemento pré-existente, e trazia existência tudo que era dito. O que é que eu preciso trazer existência? O que é que anda sem forma e vazio ainda na minha vida? Fala. O Espírito está exatamente aí e Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa melhorar. Deixa eu te dizer, Deus não errou quando te fez exatamente como você é, com esse jeito único. Só você é como você. Pode ter parecido, mas igual não tem. Duvido ter alguém igual a você. Não tem. Então Deus não muda ninguém. Porque eu, como diretor criativo, eu só mudo algo se eu erro. Deus não errou quando te fez exatamente assim. Então a proposta de Deus não é mudar você, é moldar você. Ele quer melhorar você. Ele está moldando. Mas mudar para quê? Se essa personalidade foi Ele quem criou. Ele só vai moldar você para que você se pareça ainda mais com quem Ele é, com quem você foi criado para ser. Quem está me entendendo? Pode passar. Quando você exerce o ser criativo, você enxerga a solução óbvia, que é a que qualquer um faria. Pode passar. Você também enxerga a solução inteligente, que é a que uma pessoa muito capacitada teria, que é quem estudou, quem se formou em algum curso. Mas também você, pode passar, enxerga a solução fantástica, que é aquela que somente você poderia ter imaginado. E eu amo essa palavra fantástica. Vamos ver o que ela significa. Fantástica significa de natureza caprichosa, incomum. Diga incomum. E extraordinário. Tem alguém extraordinário aqui? Tem alguém que serve a Deus na igreja local de maneira extraordinária? Que chega primeiro e sai? Que chega primeiro que todo mundo e sai? Por último não, quando der. Você não sai depois de todo mundo, você sai quando der. Se não der, fica. Pode passar. Quem lembra dessa identidade? Dia Verbo da Vida de Missões ano passado, né? Eu nem me apresentei, mas o povo já me conhece, né? Sabe ou não? Então,
Prazer. Meu nome é Felipe Rodrigues. Sou formado em publicidade e propaganda. Em 2008, eu sou vintage, tá? Em 2008, me formei em publicidade e propaganda. Me formei no Rema em 2010, em 2011 na Escola de Ministros e 2018 na Escola de Missões. E em breve teremos mais escolas criativas, de música, de tudo o que a gente precisa para aperfeiçoar quem nós já somos. Porque já somos bons, mas vamos ficar melhores ainda. Você crê? E hoje não, há 15 anos, eu trabalho como diretor de criação do Ministério Verbo da Vida. Então toda parte da imagem do Verbo sai dessas mãozinhas que está aqui. E de uma equipe fenomenal que trabalha comigo. Uma equipe fantástica, extraordinária. Irmão, o trabalho é muito trabalho, é muita demanda. E os ceifeiros são poucos. Cadê os criativos aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você, já que eu me apresentei. Quem aqui se acha criativo? Levanta a mão. Quem é criativo? Quem é mais ou menos? Quem é mais ou menos criativo? Quem não se acha criativo? Levanta a mão. Tem alguns, poucos, mas tem. Se você nasceu de Deus e Deus é o Criador, é uma heresia dizer que não é criativo. Concorda? Agora o que acontece? Alguém pode dizer, mas fulano, por exemplo, a minha irmã, nós temos uma confeitaria em Pernambuco. E eu sou responsável pela parte do marketing e identidade visual da confeitaria. E ela diz assim, mas você é muito criativo. Eu não sou criativo, você é muito mais. Mas não é que ela não seja criativa e eu sim. É que alguma coisa no decorrer da minha vida aconteceu que desencadeou a criatividade. E alguma coisa aconteceu na vida dela que bloqueou a criatividade que ela carrega. Mas eu comparo criatividade à fé. Todo mundo nasce com uma porção, mas pode ser o quê? Aumentada. Criatividade é uma habilidade, ou seja, é um músculo. Quanto mais você treinar, maior ele vai ficar. O músculo cresce quando eu exercite ser criativo, né? E o ano passado eu passei essa demanda para um dos meninos da equipe, Alec. Inclusive, se ele assistir isso em algum momento, eu quero honrar a vida dele. Uma salva de palmas para Alec. O melhor está por vir, viu gente? Porque não foi ele quem criou. É porque ele é fenomenal em tudo que ele faz. E ele começou sem saber. Ele começou imitando quem ele admirava. Quem você tem admirado? Quem são as suas influências? Pensa sobre isso. E aí eu passei essa demanda do Dia Verbo da Vida de Missões para Alec. Ele não fez essa, mas ele fez a desse ano, que ficou sensacional. Uma alegria chamada África. Ficou boa ou não? Então merece outra salva de palmas. E aí eu passei para ele, ele bloqueou. Ele não conseguiu desenvolver, faltando 2 dias, porque essa é um tipo de demanda que nós distribuímos todo um material visual para todas as igrejas do Brasil e do mundo, para produzirem papelaria, camiseta, todo tipo de material que você imaginar precisa ser feito nesse dia de festa. E faltando 2 dias para nós distribuirmos esse conteúdo, não tinha nada, absolutamente nada. Então sobra para quem? Para o chefe. E o chefe comeu a bronca. Peguei, bati no peito e fiz o gol, né? Mas por quê? Pensei, eu só recebi uma palavra: legado. Dá teus pulos. A gente tem legado, agora cria algo em cima disso. O legado me remete a quê? A passado. Passado, registro, foto. Vou pegar foto do pastor Bud e de Mama Jen. Missionário, viagens, nações, mala. Então eu vou pegar uma mala aberta, vou colocar foto. Nada disso é real, tudo é manipulado, tudo feito no Photoshop, né? Aquele cenário atrás, quem identifica ali a nossa marca ali, ó, né? O farol, tudo
pensado, livros, farol, aí 40 anos e um legado missionário. Agora o mais legal, houve um problema, que foi o bloqueio criativo, e houve uma resposta, que foi o quê? A criatividade, a decisão de resolver um problema. O que é criatividade? É a habilidade de resolver um problema. Logo, criativo não é só aquela galera alternativa, os doidões da criação, os publicitários. Não, todos nós somos criativos. Se acontece algum problema na tua casa, um cano estoura, ou alguma coisa acontece, e temporariamente você consegue resolver aquilo, você foi criativo naquilo. Me diz o que é chamado, o que é ministério, se não for resolver o problema do povo. E os seus também, as suas demandas. Primeiro se resolva dentro, depois resolva as coisas fora de você. Primeiro entenda, eu sou criativo, eu carrego as respostas que eu preciso. Eu tenho em mim. A gente não está atrás da resposta, irmão. A gente está na resposta. A gente não está atrás de vitória, a gente está na vitória, irmão. Então está tudo certo, nós temos a resposta em nós, né? Como eu sou vintage, eu vou dar um exemplo de um desenho animado da minha época, que é o Capitão Caverna. É um clássico, né? Que ele tirava tudo o que ele precisava de dentro dele. Ele tirava um carro, ele tirava uma casa. Então tudo que nós precisamos já nos foi dado. Eclesiastes 1:9 vai falar sobre isso, que não existe nada de novo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essa solução, essa ideia de mala e fotos, inspirou todas as igrejas ao redor do mundo. Em quê? Na ornamentação, na decoração. Não teve uma igreja que não me pediu foto de pastor Pando e mamãe Jane. Meu irmão, eu me vi doido, mandando e-mail para todo mundo. Ou seja, uma resposta ali, resolveu o problema ali, inspirou pessoas, solucionou. Quem está entendendo? Você tem resposta para você e para os outros. É parafuso sobrando. Pode passar, irmão. Eclesiastes 1:9 diz que não existe nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo que foi dito, tudo que foi criado já existe. Já existe, não dá para criar a partir do nada, só Deus fez isso. E o melhor é, Ele continua fazendo. Ele não mudou, é o mesmo Deus fazendo a mesma coisa de maneiras completamente diferentes. É Deus estilo Felipe, Deus estilo Aposan, Deus estilo Rafa. Quem entende? Deus estilo você. Esse seu jeito, sua personalidade e as respostas que você tem, é Deus alá você. Você entende? Não há nada de novo. Ou seja, eu não posso criar do nada, mas eu posso criar a existência através da existência. Eu posso trazer a existência através da existência. E eu chamo, que eu gosto de criar a palavra, de quê? Princípio da combinatividade. Eu pego algo que existe, junto a outra coisa que existe, e crio uma nova coisa. Eu misturo, eu combino essas coisas. Mas isso não é cópia? Cópia é diferente de plágio. O erro está no plágio. Está eu pegar uma obra que não fui eu que fiz e dizer que fui eu que fiz. Isso é plágio. Mas eu pegar uma coisa que já existe com outra coisa que existe e juntar, combinar, eu crio uma coisa nova. Porque eu trago a existência a partir da existência. Pode passar. André Gide diz uma coisa que eu admiro e eu uso na vida, que é: tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que nem todo mundo ouviu, é preciso dizer outra vez. Pode passar. Durante a universidade, eu escutei muito essa frase: nada se cria, tudo se copia. Não, tudo se combina. As coisas se combinam. Acabei de explicar para você como funciona. Até no ministério de Jesus a gente vai ver isso. Vamos lá, qual foi o primeiro milagre dele? Água e vinho. Mas Jesus não era Deus. Ele não podia simplesmente chegar no casamento, viu o problema. Ele não tinha só a solução, ele era a solução.
Quando a gente está em Cristo, aqueles que estão em Cristo são feitos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tal, né? Já que você está em Cristo, coisa linda, traz teus pensamentos para Cristo. Traz o teu linguajar para Cristo. Traz as tuas roupas para Cristo. Se vista de maneira que Cristo seja notado em você. Brinque com brincadeiras que Cristo seja percebido. Ouça, veja, absorva conteúdos que Cristo absorveria. Mas a gente está ali, passa 1 hora se brincar no Instagram, vendo porcaria. Mas vamos lá. Nada se cria, tudo se combina. Jesus poderia ter dito, haja vinho. Mas ele fez o quê? Ele pegou um elemento pré-existente e trouxe à existência o que não existia. Ele pegou água e transformou em vinho. Outro milagre, pão. Ele poderia ter visto aquela galera toda, ter se preocupado, mas ele fez o quê? Pegou pães e criou pães através de pães. Ele poderia ter dito, haja pães. Mas ele pegou pão e multiplicou. Você está preparado para viver um tempo de multiplicação e de respostas divinas? Rapaz, você não tem mais, porque você não vê mais. Veja, se você conseguir ver, você vai viver. Se você consegue ver, você vai viver. O que acontece é que muitas vezes a gente quer ver primeiro fora do que dentro. Não é assim no reino espiritual. No reino criativo, que é o reino de Deus, primeiro você vê dentro e depois isso vai ter que saltar para fora, irmão. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem que gerar as coisas. As coisas precisam serem geradas, sabe? E quando eu estou criando, no processo criativo, muitas vezes eu consigo ver a arte finalizada sem nem começar ela. Quem é que conhece o final desde o começo? Eu amo trabalhar com a mesma coisa que Deus trabalha. Imagens. Imprimindo as imagens que está no coração da minha liderança. Eles pensam em alguma coisa e eu crio imagens. Eu transformo aquilo que era só impressão em uma visualização. Quem está entendendo? Trazer existência a partir da existência. Quem lembra da cura do cego? Jesus tirava onda demais, porque ele era Deus, ele sabia a necessidade, mas ele perguntava, porque o poder não estava na imaginação só. A imaginação é o ponto de partida. Por isso que quando você pensa coisa errada, você tem que matar o pensamento antes que ela se transforme em palavras. Mas quando você pensa certo, você precisa falar para criar. E Jesus, você quer que eu faça o quê? Que você me cure. Então ele pegou terra, saliva, fez um lodo e trouxe à existência o que não existia a partir de um elemento pré-existente. Tudo que você e eu precisamos já está por aqui. Já está por aqui. Não há nada de novo debaixo do sol. Está voando, é só você pegar, irmão. Pega o que você precisa e usa isso. Usa do poder que você carrega, o poder criativo de Deus. Aleluia, passa isso, passa, pode passar a imagem. Olha, trouxe só para você visualizar, né? Pode passar. Olha isso, pães a partir de pães. Mas primeiro gera isso dentro. Uma mulher quando está grávida, ela está o quê? Gerando. E ela está gerando fora ou dentro? Não é fora não, dentro. Mas ela já viu aquilo? Ela viu o bebê, mas ele é real. Ele existe, mas ela não viu. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Você precisa primeiro ver dentro, para depois você ver fora, irmão. Não dá para querer ver fora. O povo não quer experimentar do poder que há na experiência com Deus. Olha, o diabo pode tentar roubar o que for de você. Saúde, paz, alegria, mas ele nunca vai roubar o poder da experiência. Por quê? Já era, você já experimentou. Não tem como ele roubar algo que você já viveu, já experimentou. É o poder da experiência criativa, criar coisas. Eu vou te dizer, irmão, falando de mim mesmo agora,
eu não tenho nada a ver com quem eu era. Eu costumo dizer que eu não tenho hoje nada a ver com quem eu era, mas eu sempre fui quem eu sempre vou ser. Meu Dilma, né? Não deu para entender direito não, né? Ninguém entendia o que ela falava, né? Eu não tenho nada a ver com quem eu era, mas eu sempre fui quem eu ainda vou ser. Dá para entender? Salmos 139. Ele me conhecia ainda substância informe. E por que eu estou falando isso? Porque eu era tímido, tão tímido que eu tinha medo de olhar no olho das pessoas. Agora por quê? Fruto de frustração. Fui abandonado. Essa palavra abandono me perseguiu durante muito tempo na minha vida. Fui abandonado por várias pessoas já na minha vida. E a primeira delas foi o meu pai, com 6, 7 anos de idade. Um cara que desenvolveu a criatividade que eu carrego, a criatividade divina. Ele brincava comigo de rádio quando eu era criança. Ele fazia: agora nós vamos receber o cantor Felipe Rodrigues. E eu com uma voz bem fininha, com 6 anos. Olá pessoal, hoje nós vamos... Ele disse: olha, vai para frente do espelho com uma escova de cabelo. Começa a pregar, você consegue ver? Eu disse: consigo. Eu só me via. E hoje é mais ou menos assim, né? Em live. Você, seja bem-vindo à nossa live. Quem é que está? Tem alguém ali? Né? Tem. A pandemia veio lapidar muita gente que não tinha habilidade com a tecnologia, né? A falar com uma multidão sem ver ninguém. Criatividade e fé é mais ou menos assim. Tudo é real, você só precisa ver. E se você consegue ver, você consegue viver. Você tem que ver. Se você conseguir ver, você vai conseguir viver. Então veja, você está esperando o quê? Deus está distribuindo imagens essa noite. Deus está dando imagens de você mesmo. O que está acontecendo essa noite, irmão, não é nada novo, que nunca aconteceu. Se bem que Deus, ele não repete mover. Ele é criativo o suficiente para não repetir mover. Não. Ele faz sempre novo todas as coisas, né? É o mesmo Deus fazendo a mesma coisa de maneira diferente, né? Mas existem imagens sendo impressas essa noite, que Ele está fazendo com você a mesma coisa que Ele fez com Davi. Me diz, foi Saul que escolheu Davi rei? Quem foi? Diga: Deus. E o que foi que Saul fez? Ele só apresentou Davi a Davi mesmo. É isso que Deus está fazendo com você. É como se tivesse um espelho aqui. Ele só está apresentando você a você mesmo. Ele está dizendo: ó, prazer, esse é você. Agora acessa, vive, veja. Se você vê, você vai viver, irmão. Visualiza isso e se divirta com isso. Se divirta com essa realidade de quem você é. Você é criativo. Existe alguém criativo aqui essa noite? Então você entendeu. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas a gente vai deixar para amanhã. Amanhã a gente vai ter outra sessão aqui. Você percebe que criatividade, esse tema, é só um pretexto para o que Deus quer fazer em nós? Primeiro em nós. Eu comecei falando sobre o desejo de ser usado por Deus, mas que não adianta ser usado por Ele sem conhecê-lo. Ser usado é consequência, conhecê-lo é sobrevivência. Você precisa conhecer quem Deus é, e depois você vai ser usado. Deus vai se mover através de você. Pouco importa o ser usado, o que importa é eu me relacionar com Ele. É conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer em mim. Primeiro em mim. Primeiro Ele faz em mim, e a minha mudança se torna a mensagem. Tem muita gente assim, irmão, falando bonito e vivendo feio. É o contrário. Viva bonito, irmão. Fale quando precisar, mas viva. Chegou o tempo da gente inaugurar uma nova estação. Eu vou viver o que eu nunca vivi em Deus, porque se eu ver, eu vou viver. Fica de pé no teu lugar.
E vamos ver. Aleluia. Irmão, passa a outra imagem. Bem rapidinho. Pode passar. Não, volta. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego. Diga fôlego. Diga de novo. Diga com vontade. Com fôlego agora, diga. Fôlego, agora passa. O que é fôlego? Inspiração, é ânimo, é coragem para continuar algo muito difícil. Irmão, está difícil, não desiste. Continua, você tem o fôlego de Deus, do Criador, para continuar algo muito difícil. Diga, muito difícil. É muito difícil? A gente leu isso. É muito difícil? É. Então é comigo. Se é muito difícil, então é muito eu. Porque eu tenho as respostas para aquilo que é muito difícil. Eu sou uma complicação para o inferno. Eu descobri que eu carrego criatividade. Eu vou te dizer, não pense em mudar quem você é. Nunca mais pense sobre isso. Não cogite a ideia. Porque A, B não gosta de mim. Pouco importa. Quem te conhece pelo avesso te fez e está plenamente satisfeito por você ser exatamente assim. Você não combina de outro jeito. Você não serve. Você não presta de outro jeito. Tem que ser assim. Não muda. Aumente. Só aumente o seu tamanho. Ele não quer mudar, ele quer moldar, lapidar. Graças a Deus, eu sabia que esse era o lugar. Eu era a pessoa para que Deus dissesse isso para você. Nunca mais. É como se Deus pegasse assim no colarinho, assim, ó, na tua gola. Nunca mais. Não mude mais. Não é sobre mudar, é sobre melhorar o que já é bom. Ele é bom, tudo que ele faz é bom. Para de acreditar no que o diabo diz ao teu respeito. Se você investisse o tempo que você gasta acreditando no que ele diz, no que Deus diz, você não está atrasada, você está no tempo certo. No tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Tudo que Deus faz, existe um selo. Talvez você não saiba todos os nomes de Deus, Elohim, El Shaddai, mas existe uma coisa que você precisa saber. É a bondade de Deus. O selo de bondade está sobre a sua vida. Ele tem sido bom, isso vai aumentar de tamanho nesses últimos dias, ainda esse ano. Existe uma frase que eu amo, que é: na dificuldade, enquanto uns desistem, outros batem recordes. Essa frase é de Ayrton Senna. O ano não acabou, não terminou, não acabou. E essa temporada só começou. Não acabou, só começou. Esse é o ano dos seus maiores recordes. Receba isso em nome de Jesus. Veja, se você vê, você vai viver. Vê, mulher, vê. Aleluia. Porque a gente acredita tanto no que o diabo diz. Por quê? Porque se ele é mentiroso, se ele só sabe mentir, ele não vai ser derrotado, irmão. Ele é derrotado. Derrota não é o futuro do diabo, é o presente, é a realidade dele. Então, se ele é derrotado, tudo que ele lança contra mim, já chega o que, irmão? Já chega o que, irmão? Derrotado. Bate e cai, porque ele é derrotado. Ele está no lugar de derrota e eu estou no lugar de vitória. Derrota não combina com vitória. Vitória não combina com derrota. Eu estou em um lugar onde derrota não tem espaço. Eu estou em Cristo. Em Cristo não há derrota, não há frustração. Não há.
E Deus é perito em transformar ou pegar o elemento pré-existente chamado frustração e transformar esse elemento em poder e autoridade. Onde você foi frustrado? Onde? É nisso que Ele vai ser glorificado. É nisso que Ele vai ser louvado. Tudo que você passou, que você sofreu, eu falei que eu vivi tímido por tanto tempo. E se você quiser receber do mesmo elemento, do mesmo antídoto que me livrou da timidez, você pode receber agora mesmo. Receba agora mesmo. Eu quero que você se veja com o espírito de ousadia, que é o que você carrega agora. Não é espírito de timidez, não. Ousadia em moderação. Receba agora mesmo das impressões que Deus tem ao seu respeito. Amanhã tem mais.